Cartas da semana de 18 a 24 de janeiro, por Kátia Vivas. Vaidade, definitivamente meu pecado favorito. Do filme Advogado do Diabo, de 1997. Nessa semana, a Imperatriz se impõe como carta multiplicadora. Ela cria movimento e acelera o ritmo das demais cartas. Discussões, disputas, jogos de poder, guerra de egos. A fogueira das vaidades está atiçada. O 5 de paus dá o tom. A semana é desafiadora. Muitas palavras, farpas, punhais, que são conduzidos pelo vento, mas não ao léu. Aqui entra a energia do rei de espadas, clamando por análise, raciocínio frio, equilíbrio mental. Vital é transformar conhecimento em ação, em atitude. O 7 de espadas te pede atrevimento a pensar diferente, a agir com calculada habilidade. Acalme suas emoções e foque na cura, na generosidade. Sim, já temos o que comemorar. O poder do 3, manifestado na carta 3 de copas, saúda a Imperatriz. Muitas e rápidas mudanças te forçam a avançar, quebrar velhos paradigmas, derrubar falsos profetas, desmontar equivocados altares. Para novos tempos, novas soluções. Busque respostas dentro de sua sensibilidade e reflexão. Olhe, apure, cobre responsabilidade. Assuma a responsabilidade. Assuma-se. É necessário responder com atenção às situações que se impõem. Se o festival é de vaidades, queime-as. Abra a porta para a humildade, seriedade e respeito. Sejamos pontes à energia divina. Oi gente, tudo bem? Meu nome é Kátia Vivas, eu estou aqui para mais um Cartas da Semana. Agora é semana de 18 a 24 de janeiro. Bom, as cartas dessa semana são cartas muito interessantes porque eu usei o tarô das bruxas, né? Esse tarô das bruxas, ele tem uma energia um pouco mais sutil, até mais leve, eu diria. E quem abre o jogo é a nossa querida Imperatriz. Gosto muito dessa carta. E aqui ela está me falando um pouco sobre a multiplicação. Ou seja, ela na verdade vai ser um fator multiplicador das outras cartas que estão aqui. É claro que ela guarda a questão de boas ideias, boas novas, uma série de coisas, criatividade e tudo, mas especificamente aqui eu acho que ela vem para multiplicar o sentido das outras cartas, tá? Ela vem aqui ladeada pelo 5 de paus como desafio, portanto, brigas, discussões, aborrecimentos, disputas, né? São jogos de poder, né? São jogos de poder que estão presentes aí e basta a gente olhar os jornais, não precisa muito, certo? E do lado positivo que nos auxiliaria, né, seria uma postura um pouco mais mental, né, um pouco mais madura em relação a isso. O Rei de Espadas, ele é uma carta de autoridade, né, assim como o Imperador, que também vai sair nesse jogo lá nos arcanos maiores, né, como conselho. Aqui ele está falando para a gente, né, que é importante a gente transformar o nosso conhecimento em ação, mas sem perder o senso de justiça e honradez, tá? Ele é uma carta que vai buscar que a gente utilize a nossa mente, porque assim como o Imperador, ele é uma carta também de um guardião, de uma autoridade, de pessoas que realmente querem preservar, né, querem cuidar, proteger, tá? E aqui ele está falando justamente sobre a questão dos esquemas mentais. Busca um amadurecimento, uma reflexão mais profunda e analítica da situação. Isso a gente precisa ter, é o que pede o baralho aqui, né? Até para que a gente possa conter essas disputas, esses esquemas de poder, esses jogos de poder, tá? A carta embaixo é o 7 de espadas, e ela é uma carta que, na maioria dos baralhos, ela tem até uma coisa assim de uma pessoa do ladrão, né, do espertalhão e tudo mais. Mas nesse baralho em especial, e até pela figura mesmo sorrindo, é a pessoa esperta, inteligente, né, aquela que consegue, age de uma forma diferente, né.
novos esquemas, novas soluções, ou seja, não fica preso às situações de sempre, né? Ela procura abrir um pouco mais o seu leque de possibilidades, né? De responder às coisas, tá? Então acho que essa carta aí vai ter esse sentido. Interessante que ela vai ser, né? A gente tem aí dois arcanos menores que ladeiam ela, né? Que são arcanos menores e que são de copas, tá? O 3 de copas fala de festividade, do poder do 3, de novo se associa à carta da imperatriz, né? Buscando crescimento, criatividade, essa coisa toda, e comemoração também, tá? Mas a carta da rainha de copas, né, no lado esquerdo aí, ela talvez esteja falando, né, que é importante que se permita a cura, né, a purificação de sentimentos, emoções e doenças. Estamos numa pandemia, né? Mas ela também alerta para um certo jogo de vaidade. Gente, eu pareço que estou estampando aqui o cenário que a gente viu no domingo ontem, né? Eu estou fazendo isso hoje, embora o jogo tenha até sido aberto ontem, mas eu só tive tempo de fazer o vídeo hoje, tá? Então, me parece um retrato até daquilo que a gente viu que vai se propagar ao longo das semanas. Disputas de poder, questões de vaidade, né? Quando na verdade o que se tem que comemorar é a possibilidade de cura, né? A possibilidade de vida, né? De criatividade e tudo mais. Lá em cima a gente vai ter o imperador, que eu já falei que eu faço uma associação com ele aqui, né, com relação ao rei de espadas. O imperador aí, é interessante que ele veio com a torre aí do lado. Por quê? Porque na hora que eu abri o baralho, essa carta ficou. Quando eu fechei as cartas, ela ficou. E em bruxaria sabe como é que é, né? As bruxas sempre têm razão, né? Portanto, eu deixei a carta da torre aí junto também. Eu acho que essas duas cartas juntas me sugerem assim, né? E até pelo restante do jogo. Pare de apostar em decisões antigas, antiquadas, né? Já desgastadas pelo tempo. A carta da torre sempre fala de uma revelação, né? De uma quebra de alguma coisa, uma coroa que cai, né? Então aqui eu acredito assim, que está falando assim de como conselho final, né? Vamos quebrar determinados paradigmas, né? Também uma coisa que eu vim falando em vários momentos aqui é sobre a questão da toxicidade do masculino. Não que o masculino seja tóxico, mas eu acho que a gente está vivendo uma sociedade, depois de tantos anos, né, de conjunções de Júpiter e Saturno, que eu já falei no vídeo de astrologia, em signos de terra, em que o patriarcado, o paternalismo, a visão paternal ganhou uma força até de coação, né? Porque o imperador é uma carta que também no negativo ele fala de rigidez, né? Ele fala de autoritarismo e tudo mais. E o 16 vindo aí junto, a carta da torre, fala que a gente tem que quebrar com isso. Porque é o que eu sempre digo, o masculino ele é tão importante quanto o feminino. Os dois fazem o 3, né? 1 e 2 fazem o 3, né? Que é a criação. Então, mas ele não pode deixar que o aspecto dele de proteção, de autoridade, se exacerbe. E aí eu acho que o 16 lembra isso, né? E ao mesmo tempo, assim, de mudanças de postura, tá? Ele pede que você não continue resolvendo as coisas da mesma maneira de sempre, tá? A roda da fortuna fala de mudanças, ela está no meio do jogo lá em cima, então ela está pedindo, está dizendo que são mudanças. Eu acho que o ritmo vai se tornar mais rápido, que é uma carta também de velocidade, tá? E por fim, o 5 é uma carta de conselho, né? É uma carta em que se pede que você reflita, né? E ali já no Rei de Espadas já fala sobre isso também. Então pede que você reflita mais, né? Que você se espiritualize mais também, né? Que a gente consiga criar soluções mais refletidas, né? Que a gente consiga porque ela também é uma carta que fala sobre questões legais, né? Então, assim, eu acho que está na hora da gente começar a trabalhar com os aspectos legais. Eu já vinha falando antes, e eu acho que também tem um pouco a ver com esse jogo, a questão do apurar responsabilidades. Acho que tudo que a gente está vivendo não dá para ficar assim. Não é perseguir, não é derrubar. É no sentido de realmente as pessoas têm que assumir suas responsabilidades.
a gente, enquanto pessoas, assumir responsabilidade sobre a nossa vida, né, sobre as nossas vidas, não ficar esperando que o outro faça aquilo que você pode fazer, que é gerir a sua própria vida, né? E por outro lado, né, esperar que as autoridades também cumpram as suas responsabilidades, e se não as cumprirem, elas precisam ser acionadas legalmente com relação a isso, tá? E eu acho também que ele ajuda nesse processo aqui da gente solucionar todas essas controvérsias que estão existindo aí. Isso no nível mais mundano, que eu estou fazendo a leitura desse jogo, até porque todos nós sabemos da chegada da vacina ontem, né? Da chegada da vacina ela já estava aí, mas enfim, da liberação final dela e tudo mais. Mas eu acredito que em termos pessoais, né, as coisas se refletem assim também, né? A gente precisa amadurecer, utilizar mais, né, o rei de espadas ali, né, gente, o pensamento da ciência, né, das coisas comprovadas cientificamente, tá? Parar de se debater com falsos dilemas internamente, né? A gente apostar em soluções mais criativas, a gente acreditar que existam possibilidades outras que não aquelas que a gente eternamente vem repetindo e fazendo, né? Os tempos são outros, né? E é importante que a gente perceba isso. Algumas gerações que estão hoje por volta dos 60 anos, e que são a maior parte dos 60, 70 anos, que são a parte das autoridades que estão aí presentes e tudo, enfrentam hoje um trânsito, né, que é o trânsito de Urano-Netuno, Urano sobre Netuno. E é meio que assim, né, as soluções, os desejos, os anseios da sua geração hoje se desfazem, porque é um outro momento. Então, lidar com essa desilusão com relação às coisas que se acreditou anteriormente sempre é difícil, mas é necessário e importante, tá? Não existe melhor nem pior, né? Existe igual e diferente. E às vezes fazer sempre tudo igual também cansa. Vamos buscar, né, outras formas de pensar. Meus amigos, uma boa semana para vocês. O clima ainda está bastante quente. Lembre-se, eu falei no vídeo anterior de astrologia, que o céu está cheio de faíscas. Não comecemos um incêndio. Pelo contrário, vamos tentar nos apaziguar com a nossa mente criadora e criativa. Tá bom? Um grande beijo para vocês. Boa semana. Eu volto. Tchau.